Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui no canal. Eu sou a Vanessa Batista e aqui é o canal de escrita criativa, A Arte de Vanessa Batista. Eu pedi para vocês me mandarem os contos de vocês, né? E que no vídeo 23 eu estaria colocando aqui o vencedor. Porém, nós já estamos no vídeo 22 hoje e eu só recebi de 3 pessoas. Tá certo que cada um mandou 2, 3 contos cada um, porém foram só 3 pessoas, tá? Então o que eu decidi fazer? Em vez de colocar segunda-feira o resultado, comentar sobre os contos, quem ganhou os prêmios, tá? Eu vou deixar mais uma semaninha e sexta-feira que vem, no vídeo 24, eu posto pra vocês aqui quem que ganhou o prêmio, tá bom? Se a pessoa me autorizar, eu vou falar quem foi que ganhou, vou falar sobre o conto da pessoa, ok? E depois eu vou pedir para essa pessoa, quando receber o presente, né, o prêmio em casa, que ele faça um videozinho curtinho pra gente estar postando aqui pra vocês verem como que foi que a pessoa recebeu, se ela gostou do presente, se ela gostou da minha cartinha, enfim, tá bom? Eu vou pedir pra pessoa que ganhou, se ela puder fazer isso, né, de gravar um videozinho curtinho ou uma foto de que recebeu, para vocês estarem vendo que realmente a pessoa recebeu o prêmio que eu enviei, tá bom? Então vocês têm mais uma semaninha aí pra estar fazendo esses contos e mandando pra mim. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que queira fazer, só me enviar, tanto aqui embaixo quanto no e-mail que eu vou estar postando aqui, tá? Nas descrições aqui embaixo, para vocês estarem me enviando os contos de vocês, tá bom? Pode enviar mais de um, tá? Se você quiser, se você tiver mais de um conto, tá ok? Você pode estar me enviando 1, 2, igual aconteceu com as pessoas que me enviaram. Teve uma pessoa que enviou 3 contos, tá? Então, assim, até 3 contos eu vou estar aceitando, mais que isso não dá pra ler todos, tá bom? E aí eu vou estar comentando sobre os contos, o que vocês acharam, ok? Bom, hoje, o que eu decidi fazer? Falar sobre fanfics. Por quê? Porque tem gente que gosta mais de escrever fanfic do que conto, do que poesia, do que livros, né? E gosta mais de ler também, né? Hoje as fanfics estão em alta, né? A minha filha mesmo, por exemplo, ela já escreveu 100 fanfics, tá? E eu acho que um pouco mais de 100. E ela geralmente escreve de acordo com o que a pessoa pede pra ela. Pra você ter uma ideia, ela tem muito mais facilidade de escrever fanfics, tá? O que é fanfic? São fãs que escrevem ficção, de acordo com um determinado livro. Por exemplo, eu amo ler no Wattpad, por exemplo, que o Wattpad é gratuito, né? Tem a parte paga, mas tem a maioria é gratuita. E tem uma fanfic que eu amo, que é dos livros da Richelle Mead, que é da Academia de Vampiros. Eu amo as fanfics baseadas nessa história, tá? Então eu gosto muito. Eu tenho uma lá que eu acho que é The Play Game, não tenho certeza o nome. Eu já li acho que umas 5 vezes, tá bom? Quando eu falar sobre os livros da saga da Academia de Vampiros, que tá aqui na minha estante, quando eu falar deles, eu falo sobre as fanfics pra vocês e eu conto um pouco mais dessa história, tá bom? Hoje eu não vou adentrar aí na história da Academia de Vampiros, né? Que eu amo as fanfics baseadas nessa história. Por exemplo, tem fanfic baseada nos livros de Crepúsculo, por exemplo. Antes de sair O Sol da Meia-Noite, tinha as versões do Edward. Então são fanfics, ou seja, são ficção, são livros escritos por fãs da história original, tá? Por isso que chamam fanfics, é a história original, porém escrito por fãs. Só que um pouquinho diferente. Então eles pegaram, por exemplo, o personagem Edward, escreveu todos os livros, desde o Crepúsculo até o Amanhecer, com a versão Edward. Tem também Crossfire, por exemplo, ou Christian Grey. Já existiam as fanfics, né? Já existiam as histórias masculinas, eles contando, né? Porém, não tinha o livro, não existe o livro, que as fanfics são só online, tá? Inclusive, o After era uma fanfic, tá? Era uma fã que tinha escrito sobre os One Direction, né? Se eu não me engano. E aí virou... ela teve que mudar o nome dos personagens e tudo para poder ser um livro e virar o After, tá? Então, eu peguei aqui uma planilhinha para estar falando o que é fanfic exatamente, de acordo com a internet. Então, vamos lá. O que significa fanfic? As fanfics são a abreviação de fanfictions. São histórias criadas por fãs de determinados livros, séries ou sagas, utilizando os mesmos personagens, porém com alterações no enredo, né? Então, o que acontece? Tem várias coisas aqui falando, se você pesquisar tem várias coisas falando, mas eu não vou ler aqui não, tá? Eu já cansei, deletei. O que é fanfic? É simples, você pegar, por exemplo, um livro meu, A Bela e a Fera,
e falar os mesmos personagens, a Jordana, o Newt, o George, todos os personagens, só que você vai mudar um pouquinho o enredo. Por exemplo, você pode contar a história com os olhos do Giorgio, por exemplo, né? Um livro conhecido, Harry Potter, tá? Vamos supor que a pessoa cria uma fanfic de Harry Potter. Então ele pode colocar, por exemplo, na fanfic, que o Harry Potter não ficou com fica com a Hermione, por exemplo. Ele namora a Hermione, ele casa com a Hermione. Então os fãs, eles podem mudar a história, colocar o final que eles quiserem na história. E pode colocar os SN, ou sem nome, ou... Porque o que acontece? O leitor participa da história, né? Por exemplo, o Crepúsculo. Em vez de ser o Edward com a Bella, o Edward comigo. Então eu tô lendo, eu sou a Bella. Só que não tem nome lá, é o nome de quem tá lendo, né? Então o fanfic, os fãs criam a história de acordo com o que eles querem, com o que eles gostam, com o que eles gostariam que tivesse acontecido com a história. Né? Por exemplo, Divergente, que eu falei pra vocês que eu não gostei do filme. O livro, apesar de ter sido muito comentado o final dele, não ter sido agradável pra todo mundo, muitos fãs mudaram o final da história. Tá? Então, assim, ficção, são livros escritos pelos fãs. Então isso não é plágio, tá, pessoal? Isso não é plágio, porque primeiro a pessoa não ganha com isso, tá? Não é pago. A pessoa que cria as fanfics e publica as fanfics não é pago, ela não recebe direito sobre isso, porque não tem como receber direitos autorais de algo que já existe, que já tem o autor, né? Esse autor sim recebe os direitos autorais, você não, tá? O fã que escreveu a história, que publicou no Wattpad, que publicou nesses aplicativos de fanfic, eu mesmo tenho aplicativos no celular de fanfics, tá? Tem um aplicativo que eu vou ver aqui, vou ver se eu posto aqui pra vocês verem, tá? Vou tirar um print da minha tela pra vocês verem do meu celular, que é só de fanfic. Ela só todas as histórias ali são fanfics, né? E você consegue ler pelo computador, pelo celular, pelo Kindle. Eu acho que pelo Kindle não, mas por um tablet você consegue ler, tá bom? Então o que acontece? Eu, por exemplo, procuro de Academia de Vampiros. Eu amo as fanfics de Academia de Vampiros. Eu não sei explicar porquê, mas eu amo. Não sei se é porque do meu crush, que é o Dmitry Belikov, eu acho ele perfeito, o personagem. E o ator que fez o filme, Danila Kozlovsky, ele é lindo, perfeito, e eu amei o filme. Amei assim, os atores, tá? O filme em si não ficou tão parecido com os livros, mas eu sou muito fã do Danila, eu acho que ele ficou um Dmitry perfeito. Eu amo o Dmitry. Então tem as fanfics com o Dmitry contando a história, não a Rose. Porque o personagem principal é a Rose, por exemplo, a Rose Hathaway, e não é ela que conta os 6 livros. Nas fanfics, quem conta é o Dmitry. A versão dele, de acordo com o olhar dele, os fãs queriam isso. Né? A Seleção, por exemplo, existe a fanfic do Maxon contando a história, não a América. Né? Que mais? O que eu posso colocar aqui? Do Grey, tem o Christian Grey contando, depois que El James fez os livros e publicou. Mas antes já existia fanfics baseada nisso. Tá? O Christian contando a história. Né? O Crossfire, por exemplo, tem a versão do Gideon, né? Tem ele contando a história. Então, assim, tem vários livros que os fãs mudaram um pouquinho. Esse da Academia de Vampiros que tem no Wattpad, que eu gosto, que eu acho que é Ender's Game, não tenho certeza, eu preciso lembrar qual o nome do livro, porque eu já li tantos livros no Wattpad, eu não me lembro agora, eu vou procurar. Apesar de eu já ter lido 5 vezes, a história eu sei detalhadamente, inteira. Eu não lembro o nome do livro, mas eu vou descobrir e vou postar aqui pra vocês daqui a pouquinho. Eu vou pôr aqui na tela pra vocês, se vocês quiserem ler. Eu sou apaixonada por essa história. São os mesmos personagens, porém o enredo é completamente diferente, tá? Ela escreve uma história baseada num jogador, num quarterback, né, do Buccaneers, né, lá nos Estados Unidos. E ela, a Rose, é a babá da filha dele, e aí começa a história. Então, eu gostei muito do enredo, da história que ela escreveu. Mesmo que ela mudasse os personagens, seria um livro perfeito para publicação, tá? É um livro lindo, eu amei o livro. Porém, são os mesmos personagens de Academia de Vampiros. Então, ela não pode publicar com esses nomes, né? Se ela quiser vir um dia publicar esse livro, ela tem que mudar os nomes dos personagens, porque esses personagens já existem
com direitos autorais com a Richelle Mead. Ela que publicou a versão original, então os direitos autorais são dela, desses personagens, ok? Então, e pode também ter a mesma história contada na versão de outra pessoa. Igual tem uma outra fanfic de Academia de Vampiros, por exemplo, no Wattpad, que eu gostava muito, que é Aprendendo com o Passado. Eu amava essa história. Infelizmente o Wattpad tirou do ar por um tempo, não sei se voltou. Que conta depois dos 6 livros, né? A Rose, depois do que aconteceu, eles recebem os livros, seriam os 6 livros originais, como se fossem diários, e toda a corte ali, todo mundo se reúne para ler esses livros e descobrir qual é o problema, o que aconteceu com a Rose, né? Então eles estão aprendendo realmente com o passado dela, lendo os livros, como se eles tivessem recebido os mesmos livros que a gente leu, né? Que é tudo na versão da Rose, é ela contando. Né? Então todo mundo vai começar a ler os pensamentos da Rose e vão tentar ajudá-la e melhorar e pedir desculpa, enfim, consertar aquilo que teve de errado. Então é muito legal, tá? A escritora que fez essa parte, né, Aprendendo com o Passado, eu não vou falar o nome dela aqui, não sei se pode ser falado o nome dela, mas eu vou deixar aqui também para vocês um link aqui. Link não, mas eu vou colocar aqui uma fotinha dos livros Aprendendo com o Passado no Wattpad, se vocês quiserem ler. Eu amei a história, eu acho perfeita, ela foi incrível, apesar de ela usar praticamente todos os personagens originais e um pouco da história original, todo o resto ela que escreveu, é da cabeça dela, entendeu? Então eu não sei porque o Wattpad tirou do ar num tempo, porque ela não se apropriou da história. Ela, por mais que ela coloque os pedaços do livro para você poder entender o que ela tá falando, é perfeita a história, todo o resto foi ela que criou, né? Então o que é uma fanfic? Os fãs escrevendo a história que já existe, porém com coisas diferentes. Isso não é plágio porque a pessoa não ganha, tá? Não é financeiramente, a pessoa não recebe financeiramente, então por isso que não é plágio, tá bom? Porque ela não tá recebendo para aquilo. E não é a história original. Você não pegou o livro, copiou e postou. Não, tá? Ela pode se apropriar ou dos personagens, tá? O fanfic, ela se apropria dos personagens do livro e cria uma nova história, um novo enredo, ou ela escreve a mesma história de outra forma, com um outro personagem talvez contando, tá? Isso é fanfic, ok? Se você pesquisar na internet, no Google, você vai ter mais informações sobre as fanfics. Tem gente que gosta muito mais de escrever fanfics, por quê? Já conhece a história original, já viu o filme, já viu o livro, já leu, né, o livro, já viu a série. Então é mais fácil, talvez, escrever uma fanfic do que uma história original. Porém, tem muita gente que gosta das fanfics, até porque você vê os seus personagens ali de outra maneira, com outra história, com outro enredo, de outra forma. Né? Então é bem legal, eu gosto bastante das fanfics, tá? Eu leio bastante a fanfic, porém eu não escrevo fanfic. Eu não tenho esse dom de escrever fanfics. Tá bom? Eu gosto mais de escrever uma história original, totalmente criada por mim, os personagens, a história, o enredo, tudo criado por mim. Eu prefiro dessa forma. Mas tem gente que talvez vai ter mais facilidade de escrever fanfics do que contos, do que livros, né? Então eu pedi os contos para vocês, talvez se você consiga escrever uma fanfic pequenininha, um pedacinho de uma história, né? Então assim, desde que você não copie a história, você não copie exatamente aquele enredo e mude alguma coisa, eu vou aceitar, tá bom? Então era isso, pessoal, eu queria falar sobre as fanfics para vocês, para dar mais uma opção para vocês estarem escrevendo, para vocês estarem lendo, buscando mais informações, comparando as histórias original com as histórias dos fãs, né? Tem aí o Wattpad, tem na Amazon, eu acredito que não tenha, tá? Fanfics, eu nunca procurei na Amazon só procurei o livro original, porém tem o aplicativo de fãs, que é da fanfic aqui, eu vou postar pra vocês, e tem outros, tá? Tem outros aplicativos, tem outras formas de vocês lerem fanfics, ok? Não esqueçam de me mandar os contos, tá? Eu vou estar postando segunda-feira mais um vídeo falando sobre a minha estante, um outro pedaço de nichos, e na sexta-feira eu venho aqui com um conto vencedor e vou estar falando sobre os contos que eu recebi, vou estar dando opiniões sobre esses contos, sem falar os nomes, tá, de ninguém. E eu apenas vou talvez estar divulgando o nome do vencedor, se ele me autorizar. Combinado? Então eu espero vocês na segunda-feira, um excelente final de semana. Grande beijo pra vocês!